Eu sou a Nova. Eu sou o Aloy, e este é o Edit Stack Daily. A quem acabou de disponibilizar um modelo OpenWeight de 2,4 trilhões de parâmetros no OpenRouter. Ele ativa 95 bilhões de parâmetros para cada token em vez de acionar toda a rede, e pode aceitar 1 milhão de tokens de uma vez. Agora as pessoas podem acessar o design aberto por trás do serviço Max fechado da Ken através de um roteador de modelos mainstream, com capacidade de contexto suficiente para bases de código extensas, coleções de documentos e longos históricos de agentes. Ok, isso é realmente impressionante. Mas o que acontece depois que um modelo lê todo esse material pode ser ainda mais importante. As empresas estão colocando agentes em engenharia e operações, o GitHub está introduzindo um formato de plugin em 3 clientes de agentes, e pesquisadores descobriram que a performance caía um pouco mais da metade quando os agentes precisavam raciocinar através de múltiplas fontes. A ambição está correndo, a confiabilidade está caminhando atrás. Hoje você vai ouvir sobre o gigante OpenWeight da Ken, o esforço do NIST para modernizar o National Vulnerability Database, o aplicativo oficial Linux do ChatGPT, e a DeepMind colocando tradução de linguagem de sinais nas mãos dos usuários. Além do Grok 4.6, drones que replanejam durante o voo, inferência local em hardware Apple, e o agente de codificação inteligência artificial baseado em Terminal Codex entrando no stack de engenharia da Ring Central. Ken 3.8.2.4TA95B já está listado no OpenRouter, o serviço que permite desenvolvedores acessarem modelos de múltiplos provedores através de uma API. A listagem descreve o modelo OpenWeight de Mystery of Experts esparso com 2,4 trilhões de parâmetros totais, 95 bilhões ativos para cada token, e uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Mystery of Experts esparso significa que uma requisição ativa partes selecionadas do modelo em vez de todos os seus pesos de uma vez. Isso não torna o modelo pequeno, 95 bilhões de parâmetros ativos ainda é enorme, mas muda a economia computacional em comparação com rodar todos os 2,4 trilhões para cada token. A capacidade de contexto pode manter grandes conjuntos de documentos, código ou históricos de agentes em uma única requisição. Capacidade sozinha, é claro, não prova que o modelo vai notar cada instrução enterrada ou conectar detalhes distantes corretamente. Isso nos diz quanto pode entrar, não quão bem o modelo raciocina sobre tudo isso. A combinação é incomum, enorme capacidade total, um slice ativo menor, e uma longa janela de entrada. E a distinção OpenWeight importa mais do que o número gigante no rótulo. Há quem identifica isso como a variante OpenWeight do Ken 3.8 Max, cujo serviço hospedado permanece fechado dentro da própria API da Ken. Organizações capazes de operar os pesos ou comprar acesso de um host terceiro podem usar o design aberto em vez de depender exclusivamente do endpoint da Ken. O OpenRouter torna isso imediatamente alcançável sem fingir que acesso à API é equivalente a operar um sistema de 2,4 trilhões de parâmetros você mesmo. Não há changelog detalhado ou relatório de comportamento anexado à listagem, então não temos afirmações fundamentadas sobre qualidade de codificação, uso de ferramentas, velocidade ou confiabilidade. Não estou concedendo a ele compreensão mágica de repositório porque o número de contexto tem 6 zeros. Mas um modelo aberto de 1 milhão de tokens e 95 bilhões ativos entrando em um catálogo de roteamento mainstream é substancial. Modelos abertos não estão mais confinados a alternativas compactas. Eles estão chegando em uma escala que dá a hosts independentes, empresas de inferência e organizações com controles de dados exigentes algo muito maior para construir. O NIST está pedindo ao público como modernizar o National Vulnerability Database. Isso é uma reconstrução real, ou o governo anunciando que gostaria de ideias sobre uma reconstrução? A segunda opção muito claramente. O NIST publicou um pedido formal de informações no Federal Register em 12 de agosto sob o DOC NIST 2026-0100. Ele pede que organizações e indivíduos descrevam prioridades, oportunidades e desafios em 5 áreas: escalabilidade, automação, interoperabilidade, transparência e utilidade. O National Vulnerability Database é o repositório baseado em padrões do governo dos Estados Unidos para informações de vulnerabilidades.
Produtos de segurança e equipes consomem seus registros estruturados para identificar software afetado, avaliar severidade e conectar divulgações públicas de vulnerabilidades com sistemas internos. O NIST diz que inteligência artificial e dados de segurança legíveis por máquina estão reformulando o gerenciamento de vulnerabilidades, e é por isso que está coletando informações. Nenhuma arquitetura selecionada aparece no aviso, e nenhum comportamento do banco de dados mudou. Isso é consulta antes da implementação, não implementação vestida em linguagem cerimonial. Boa distinção, porque registros de vulnerabilidade alimentam decisões de correção e risco em toda uma enorme cadeia de suprimentos de software. Automação poderia ajudar o NIST a processar informações em escala, e melhor interoperabilidade poderia tornar registros mais fáceis para produtos de segurança consumirem. Mas se a inteligência artificial começar a classificar, enriquecer ou vincular relatórios, a transparência se torna ainda mais importante. Um único erro com aparência plausível pode se espalhar através de ferramentas do Trion que tratam dados do governo como autoritativos. O mesmo se aplica quando registros são atrasados, incompletos ou inconsistentes. Dados legíveis por máquina podem distribuir uma fraqueza com a mesma eficiência com que distribuem uma correção. Os comentários fecham em 13 de outubro de 2026, dando a fornecedores, pesquisadores, mantenedores e equipes de segurança uma chance com data de contribuir com evidências para o registro público. O NIST escolheu as categorias certas de perguntas. Ainda não as respondeu, e eu me preocuparia se a consulta fosse confundida com prova de que um sistema modernizado já existe. A OpenAI lançou um aplicativo desktop oficial do ChatGPT para Linux, fechando uma lacuna conspicuosa depois de suportar outros sistemas operacionais desktop importantes. Usuários de Linux anteriormente dependiam do navegador ou de pacotes comunitários não oficiais. Agora eles têm um caminho de instalação first-party distribuído através da página Codex da OpenAI. O lançamento chamou a atenção imediata de desenvolvedores. Sua discussão no Hacker News atingiu 141 pontos pouco depois da publicação, e veículos de tecnologia cobriram o lançamento. Essa resposta não é surpreendente. Linux é desproporcionalmente comum entre desenvolvedores, pesquisadores, equipes de infraestrutura e pessoas executando sistemas de inteligência artificial locais, a multidão mais propensa a manter um assistente ao lado de um terminal por horas. Exatamente. E empacotamento oficial parece tedioso até que você tenha passado tempo decidindo se um wrapper desktop não oficial merece acesso às suas conversas. O anúncio diz se o Linux obtém paridade completa de funcionalidades com os clientes MacOS e Windows? Não no material de lançamento fornecido. Temos o aplicativo oficial e o caminho de distribuição, não uma matriz detalhada cobrindo cada capacidade desktop. Também não sabemos se atualizações futuras do Linux chegarão em sincronia com os outros clientes. A afirmação da empresa é agradavelmente tediosa. Usuários de Linux podem instalar o cliente desktop ChatGPT first-party da OpenAI em vez de empacotar o aplicativo web ou confiar em um pacote comunitário. Nenhuma dança de interpretação necessária. Essa rota first-party também torna a propriedade do produto mais clara. A OpenAI, em vez de um empacotador terceiro, é responsável pelo aplicativo sendo oferecido. Paridade de plataforma tediosa pode ser uma excelente notícia de produto. Ela estabelece uma relação suportada com usuários de Linux e coloca o ChatGPT mais perto do trabalho de desenvolvimento já acontecendo nessas máquinas, embora o anúncio não estabeleça integração profunda com o sistema operacional. Se o Linux receber novas capacidades desktop junto com as outras plataformas, isso é paridade genuína. Se ficar para trás, se torna o primo que fica sabendo do reencontro familiar depois. De qualquer forma, um cliente oficial remove um obstáculo de longa data, e 141 pontos de discussão inicial sugerem que muita gente tinha notado a omissão. Jensen Huang liderou o ranking de melhores COR do Glassdoor 2026 com 99% de aprovação dos funcionários. Isso é um sentimento interno notável para o líder de uma empresa no centro do boom de infraestrutura de inteligência artificial, onde as expectativas estão longe de serem conhecidas por serem gentis. A metodologia do Glassdoor torna esse número interessante. O ranking é baseado em avaliações anônimas de funcionários, não em previsões de analistas, desempenho das ações ou um painel admirando a posição de mercado da NVIDIA. Os funcionários estão relatando sobre a liderança de dentro da empresa.
Uma pontuação de aprovação de 99% não significa que todo trabalhador concorda com cada decisão, e não é uma auditoria independente da cultura ou condições de trabalho. Significa que os revisores de funcionários incluídos no ranking aprovaram maciçamente a liderança de Huang durante o período de medição. Esse é um tipo diferente de evidência em relação ao preço das ações da Nvidia ou a demanda por seus chips. É diferente no cenário de inteligência artificial do que um prêmio genérico para executivos. A Nvidia compete não apenas por clientes, mas por pesquisadores escassos, engenheiros, parceiros de software e startups decidindo onde construir. A forte aprovação dos funcionários pode reforçar o recrutamento e a retenção enquanto a empresa expande seus chips, sistemas, modelos e software para desenvolvedores. Eu ainda separaria aprovação de estratégia. Funcionários gostando de um CEO não prova que cada aposta técnica vai funcionar ou que cada relacionamento com o cliente vai permanecer forte. Mas 99% é difícil de ignorar como popularidade executiva comum. Certo. É um sinal da força de trabalho, não um benchmark de GPU. O status de fundador de Huang e sua longa permanência também tornam um resultado notável. Ele não é um executivo recém-instalado aproveitando uma lua de mel breve. Ele liderou a Nvidia através de múltiplas eras e agora através da demanda explosiva por inteligência artificial. O Glassdoor captura a confiança relatada em um momento, enquanto os mercados capturam algo completamente diferente. Se ele mantém a posição de topo no próximo ano, vai revelar como essa confiança sobrevive a mais um ano de crescimento rápido, competição por talentos e expectativas implacáveis. O número 1 é impressionante. Permanecer lá enquanto a empresa escala pode ser mais difícil. O benchmark Vacra do IBM Research testou modelos de fronteira e de pesos abertos contra mais de 8.000 apps reais abrangendo 62 domínios. O desempenho caiu mais da metade quando as tarefas exigiam raciocínio entre múltiplas fontes em vez de fazer uma chamada de ferramenta de uma única etapa. A parte surpreendente é onde os agentes quebraram. Os modelos frequentemente selecionavam e chamavam a API correta. Então falhavam durante o raciocínio de linguagem ao redor dela, identificando qual empresa um usuário queria dizer, conectando informações entre documentos, ou fundamentando uma resposta na fonte correta. Isso diretamente tempera a história de execução empresarial que vem depois. Um agente pode parecer competente porque cada ferramenta individual dispara corretamente enquanto sua conclusão geral está errada. Questões sensíveis à política também foram piores. A precisão entrou em colapso em solicitações que o agente deveria ter recusado. Tarefas de sistema único podem já ser úteis, mas trabalho cruzando documentos internos, aplicações empresariais ao vivo e limites de política permanece frágil. A supervisão humana não é cerimonial lá, ela captura erros que logs de ferramentas bem-sucedidos não vão revelar. O Grok 4.6 chegou com a Shai chamando de um concorrente significativo na categoria de parceiro de inteligência artificial. Essa frase implica software trabalhando junto com pessoas em tarefas sustentadas em vez de simplesmente retornar uma resposta. O anúncio também alcançou 553 pontos no Hacker News depois que a Latin Space o revelou, então o interesse claramente não era o recurso escasso. O que a Shai realmente documentou por trás do enquadramento de parceiro? Muito pouco no anúncio fornecido aqui. A Shai nomeou o Grok 4.6 e forneceu o posicionamento amplo, mas não publicou um changelog, resultados de benchmark ou uma lista concreta de recursos junto com ele. Não podemos inferir raciocínio mais forte, melhor uso de ferramentas, contexto mais longo, novas opções de implantação ou mudanças de compatibilidade a partir do número. O anúncio do produto é real, a diferença comportamental não está documentada na fonte. Mesmo o rótulo de parceiro deixa sem resposta que tipo de trabalho sustentado o modelo pode realizar, como ele lida com correções, ou se pode agir entre ferramentas de forma confiável. Estou animado com assistentes se tornando colaboradores, mas não aceito esse rótulo sem evidências mostrando trabalho sustentado, correção e ação confiável. A discussão de 553 pontos mede curiosidade, não capacidade. Comparado com a listagem da Ken, onde pelo menos temos ativação de parâmetros e especificações de contexto, o Grok 4.6 chega com muito menos substância técnica. A Shai poderia mudar isso publicando notas de versão detalhadas ou resultados medidos.
Até lá, parceiro de inteligência artificial é posicionamento anexado a um modelo recém-anunciado, não um perfil operacional demonstrado. Fingir o contrário transformaria um nome de produto em fanfiction. O Dragonfly dá a um drone aéreo um loop de navegação contínua, observa a cena, planeja alguns passos à frente, decide se alcançou o destino e replaneja quando a visão muda. Isso difere de se comprometer com uma rota completa antes do voo. Em um benchmark de navegação público, o Dragonfly superou métodos anteriores e completou cerca de 29% das tarefas em ambientes ausentes de seus dados de treinamento. Ok, 29% não é música de vitória de drone autônomo, mas o resultado de ambiente não visto é genuinamente interessante. Um coordenador de resgate pode descrever um destino usando pontos de referência visíveis além de uma chaminé danificada, atrás de um telhado colorido sem fornecer um mapa perfeito. O drone deve conectar linguagem com uma visão de câmera em mudança e revisar seu movimento à medida que novos detalhes aparecem. E é aí que ecoa o benchmark de agentes da IBM. Ações individuais corretas não são suficientes se o significado se perde entre as etapas. O Dragonfly melhora essa continuidade na navegação física. Ainda assim, 29% significa que a maioria das tarefas não familiares permanece sem solução. O trabalho lidera os métodos anteriores, enquanto deixa muito ar entre um resultado de pesquisa e uma implantação de resgate confiável. O GitHub publicou o Agent Plugins 1.0 em 6 de agosto e postou o Changelog em 12 de agosto. Um plugin construído no novo formato pode funcionar no VS Code, no Copilot CLI baseado em terminal e no aplicativo Copilot. Um criador de ferramentas caso contrário poderia manter integrações separadas para editor, terminal e superfícies de aplicação. A promessa do GitHub é um pacote através de clientes de agentes compatíveis. Desenvolvedores não ficam dentro de uma interface. Eles inspecionam código em um editor, emitem comandos em um terminal e se movem para experiências de assistente mais amplas para planejamento ou colaboração. Finalmente, alguma unificação enquanto ecossistemas de agentes se multiplicam. Mas um plugin pode esconder 3 ambientes muito diferentes. O GitHub documenta o modelo de permissão ou a mecânica exata de autoria no anúncio? Não no Changelog fornecido. Ele estabelece compatibilidade entre clientes e nomeia 5 parceiros de lançamento, AWS, Anisphere, Microsoft, OpenAI e Vercel, mas não dá detalhes suficientes aqui para caracterizar permissões ou implementação. Esses nomes de parceiros são significativos. Cada empresa opera produtos de agente, plataformas de desenvolvedor ou ambos, o que sugere que o GitHub quer que o formato vá além de um sistema de extensão mantido apenas para seu próprio software. O anúncio sustenta a claim de pacote compartilhado. Não sustenta suposições sobre o que um plugin pode acessar, como credenciais são tratadas, ou se cada capacidade se comporta identicamente em todos os 3 clientes. Os primeiros plugins dos parceiros vão tornar a promessa tangível. Um formato compartilhado pode reduzir embalagens duplicadas e deixar uma capacidade seguir um desenvolvedor do editor para o terminal até o aplicativo do Copilot. Também pode concentrar expectativas em torno das regras de compatibilidade do GitHub, então os detalhes omitidos vão importar assim que plugins tocarem arquivos, ferramentas, credenciais ou serviços remotos. O GitHub considera o formato pronto como produto. O catálogo de lançamento vai mostrar se torna uma camada genuína entre clientes ou apenas 3 superfícies do GitHub compartilhando um nome. Sou otimista, mas interoperabilidade se torna real apenas quando plugins construídos independentemente cruzam essas fronteiras limpiamente. O estudo empresarial da OpenAI diz que um pequeno grupo de empresas líderes está passando da assistência de inteligência artificial para a execução. Em vez de pedir a um chatbot um rascunho ou recomendação, essas empresas estão integrando sistemas agentivos, software que planeja e executa tarefas de múltiplas etapas, em fluxos de trabalho empresariais reais usando produtos incluindo ChatGPT e Codex. A OpenAI argumenta que essas empresas de fronteira estão se destacando enquanto grande parte do mercado ainda está estabelecendo adoção básica. Isso muda o que as empresas estão comprando. Uma resposta útil já não é mais a linha de chegada. Trabalho concluído é. A distinção importa em termos comerciais ordinários. Assistência produz algo que uma pessoa pode usar, enquanto execução muda um registro, avança um processo, escreve software ou coordena várias etapas em direção a um resultado. Isso é consequencial,
mas a OpenAI produziu o estudo e vende as ferramentas, então eu trataria a conclusão como relato de um fornecedor sobre adoção em vez de um senso neutro. O enquadramento da empresa ainda nos diz para onde a demanda empresarial está se movendo, longe de uma janela de chat separada e em direção a sistemas autorizados a executar etapas dentro dos processos de negócios. E o resultado da IBM complica a celebração. O desempenho caiu mais da metade quando os agentes tiveram que raciocinar em múltiplas fontes, exatamente o ponto onde o trabalho empresarial fica complicado. As empresas podem buscar execução autônoma enquanto ainda descobrem que uma demonstração limpa não sobrevive a nomes ambíguos, documentos conflitantes, limites de políticas e vários sistemas conectados. A OpenAI diz que empresas líderes estão se movendo mais rápido ao integrar agentes ao trabalho. O estudo não estabelece quão habilmente esses agentes lidam com cada tarefa entre sistemas. Execução é o destino comercial. Execução confiável continua sendo o concurso técnico. A Ring Central dá a esse impulso de execução um cliente nomeado. O estudo de caso de 12 de agosto da OpenAI diz que a empresa de comunicações em nuvem está usando o ChatGPT Work e o agente de codificação de inteligência artificial baseado em Terminal Codex em engenharia e operações. Quanto impacto mensurável o estudo de caso divulga? A OpenAI diz que a Ring Central está usando os produtos para acelerar o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial e centralizar a inteligência operacional. Mas o estudo de caso não fornece números concretos de produtividade, profundidade de integração ou uma descrição detalhada de quais tarefas são executadas autonomamente. O ChatGPT Work serve como a superfície de trabalho geral, enquanto o Codex se concentra em codificação. A Ring Central está colocando ambos em funções principais em vez de comprar um assistente indiferenciado e alegar que ele serve todos igualmente. Honestamente, essa abordagem de duas ferramentas é mais crível. Engenheiros e equipes de operações podem compartilhar uma camada organizacional de inteligência artificial enquanto ainda usam um agente de codificação especializado onde o trabalho de software o exige. Isso se assemelha ao modelo de portfólio que as empresas já usam para bancos de dados, análises e comunicações, infraestrutura compartilhada com produtos específicos para cada função no topo. Ainda assim, isso permanece sendo uma história de cliente publicada pelo fornecedor. Prova que uma grande empresa de software adotou as ferramentas, não prova o retorno dessa adoção, e não nos diz se os sistemas apenas auxiliam pessoas ou concluem trabalho significativo de forma independente. Exatamente. O desenvolvimento útil é organizacional, não numérico. A compra de inteligência artificial está começando a abranger departamentos, assistência ampla para o trabalho diário, agentes especializados para código e alguma abordagem comum em nível de empresa para ambos. O relato da Ring Central deixa em aberto se isso produz lançamentos mais rápidos, menos incidentes, menor custo operacional ou melhores decisões internas. Esses resultados determinariam se o padrão é durável. Também deixa indefinida a profundidade da inteligência operacional centralizada. Isso pode variar desde encontrar informações mais rapidamente até participar diretamente dos processos operacionais. Por enquanto, o uso nomeado de ChatGPT Work e Codex mostra a inteligência artificial empresarial se expandindo além de pilotos isolados, enquanto as medições ausentes mantêm os confetes seguramente guardados. A DeepMind publicou o SL2T em 12 de agosto, descrevendo o modelo de linguagem de sinais para texto destinado a usuários surdos e com deficiência auditiva. A entrada em sinais se torna texto escrito, e a DeepMind diz que o modelo impulsiona novos recursos de linguagem de sinais sendo enviados para usuários reais em vez de permanecer como uma demonstração de pesquisa. Esse enquadramento focado no usuário é a mudança concreta. A acessibilidade lidera o anúncio em vez de aparecer como um exemplo secundário anexado a um modelo geral. Isso é empolgante, com uma qualificação séria. As linguagens de sinais não são codificações visuais intercambiáveis de línguas faladas, cada uma tem sua própria gramática, vocabulário e comunidade. Quais linguagens de sinais o SL2T suporta, e onde as pessoas podem realmente acessá-lo? A DeepMind não especificou isso no material fornecido. Também não nomeou a superfície do produto, disse se desenvolvedores externos receberão uma API, ou detalhou dispositivos suportados e regiões de implantação. Essas omissões limitam sharply o que podemos dizer sobre o alcance.
Enviar para usuários reais é mais forte do que mostrado em um laboratório, mas não estabelece disponibilidade ampla ou tradução confiável em diferentes estilos de sinalização, condições de câmera, fundos ou línguas. O anúncio sustenta o propósito do modelo e a direção focada no usuário, não uma claim de capacidade universal. Ainda assim, colocar um modelo de acessibilidade diante da comunidade que ele deve atender pode revelar problemas que trabalho de benchmark sozinho não capturará. A comunicação real inclui variação regional, estilo pessoal de sinalização, enquadramento imperfeito, interrupções, expressão facial e contexto que podem não ser visíveis em um gesto. Erros também carregam consequências humanas. Uma tradução equivocada pode obstruir uma conversa em vez de apenas produzir um parágrafo estranho. A DeepMind fez da linguagem de sinais o produto principal, o que merece atenção. Agora a divulgação precisa se tornar específica, línguas suportadas, localização do produto, acesso do usuário e se desenvolvedores podem integrar a capacidade em outros lugares. As apostas humanas são altas demais para a linguagem de sinais permanecer como um rótulo amplo. O Llama.cpp chamou uma discussão de 352 pontos no Hacker News em torno de uma manchete apontando para Llama.app. A fonte disponível não fornece especificações suportadas, notas de versão, resultados de benchmark ou detalhes de compatibilidade. Então não há uma mudança técnica substancial que possamos estabelecer além da atenção em torno do projeto. Essa contenção importa porque o Llama.cpp está no centro de uma grande quantidade de trabalho com modelos locais. Seu nome pode convidar as pessoas a projetar cada melhoria recente em inferência local em uma única manchete fina. Sim, popularidade não pode preencher essas lacunas. O Llama.cpp é amplamente associado a executar modelos localmente em hardware variado, o que explica por que um item relacionado pode atrair centenas de pontos rapidamente. A inferência local dá às pessoas a opção de manter pesos de modelo e prompts em máquinas que elas controlam, sujeitas ao modelo e configuração que escolhem, e o projeto se tornou uma parte reconhecível desse ecossistema. Mas esta fonte não suporta claims sobre nova velocidade, aceleração de hardware, interfaces, compatibilidade de modelos ou comportamento de implantação. A pontuação de discussão nos diz que a comunidade de modelos locais estava interessada, não nos diz o que mudou nos bastidores. Uma conversa de 352 pontos é evidência de atenção, não um changeload vestindo uma multidão. Um item separado sobre inferência mais rápida do Llama.cpp no Apple Silicon e dentro de máquinas virtuais maços atingiu 303 pontos no Hacker News. Essa manchete conecta dois casos de uso cada vez mais importantes: executar modelos locais eficientemente em hardware Apple e preservar o desempenho quando a carga de trabalho fica dentro de um ambiente maços virtualizado. Mas mais rápido, sem um número sempre me faz procurar a nota de rodapé ausente. Quais medições realmente temos? Nenhuma na fonte fornecida. É apenas manchete, então não temos configurações de hardware, tamanhos de modelo, configurações de software, linhas de base ou detalhes de implementação. Podemos dizer que o trabalho diz respeito à inferência do Llama.cpp no Apple Silicon e máquinas virtuais maços, e que atraiu interesse técnico substancial. Não podemos afirmar uma melhoria percentual, declarar velocidade quase nativa ou atribuir o resultado a uma otimização específica. Diferentes chips Apple, tamanhos de memória, formatos de modelo e configurações de máquina virtual poderiam produzir resultados muito diferentes, e a manchete não resolve nada disso. O título aponta para uma capacidade útil, mas não a quantifica. A discussão de 303 pontos nos diz que desenvolvedores se importam com a combinação de Apple Silicon, virtualização e modelos locais. Não nos diz se a mudança reduz a latência ligeiramente ou transforma a carga de trabalho. Comparado com a listagem da Ken, onde as especificações são explícitas, este item é toda direção e sem régua. Direção interessante sim. Melhoria medida não a partir das evidências que temos. Máquinas virtuais maços podem isolar ambientes de desenvolvimento, reproduzir configurações de software ou suportar infraestrutura Mac hospedada. O desenvolvimento de inteligência artificial dentro desses ambientes se torna muito mais útil se a inferência local não sofre uma penalidade severa de desempenho. Uma equipe poderia manter um modelo próximo ao código-fonte e ferramentas enquanto preserva a separação entre projetos ou clientes. Esse é o destino atraente, não um resultado estabelecido pela fonte.
A distinção é importante porque a virtualização adiciona outra camada de software entre o modelo e o hardware, e os desenvolvedores se importarão se essa camada criar um pequeno imposto ou um proibitivo. O Google anunciou novas experiências de inteligência artificial e estilo agente em toda a plataforma Google Ads e Google Analytics, apresentando-as como formas de simplificar o trabalho de marketing. Isso coloca a inteligência artificial em ambos os lados de uma campanha, criando ou gerenciando atividade publicitária, e então entendendo o desempenho através da análise. A fonte fornecida apoia essa direção do produto, mas não oferece detalhes suficientes aqui para nomear recursos específicos, interfaces, regiões de lançamento ou resultados medidos. Também não estabelece quais ações acontecem automaticamente e quais permanecem como sugestões que requerem aprovação. O emparelhamento ainda vale a pena acompanhar porque Ads e Analytics formam um ciclo natural de ação e feedback. Um sistema contém controles de campanha, o outro contém informações de desempenho. O software que conecta os dois poderia reduzir o trabalho manual de interpretar resultados e levar decisões de volta para o gerenciamento de campanhas. Mas a Agentic está fazendo muito trabalho no anúncio. Sem ações documentadas, limites de aprovação ou dados de desempenho, não conseguimos dizer se essas experiências explicam informações, preparam alterações ou as executam independentemente. Agora mesmo a afirmação fundamentada é mais estreita. O Google está adicionando experiências de inteligência artificial a ambos os produtos para simplificar fluxos de trabalho de marketing. Não temos evidências de que as ferramentas alterem orçamentos autonomamente, lancem campanhas, substituam criativos ou otimizem segmentação sem confirmação humana. Essas seriam capacidades materialmente diferentes, especialmente quando cada ação pode gastar dinheiro ou afetar clientes. A fonte não as estabelece, então alegações amplas de autonomia seriam publicidade em nome da plataforma de publicidade. Ninguém pediu isso. Ainda assim, isso se baseia no argumento empresarial da OpenAI. Grandes fornecedores de software estão movendo inteligência artificial para produtos onde trabalho e dados já existem. A vantagem do Google é a distribuição. Os profissionais de marketing já usam Ads para agir e Analytics para entender resultados. Se as novas experiências conectarem essas superfícies cuidadosamente, poderiam encurtar a distância entre observação e decisão. Se apenas adicionarem resumos conversacionais, a mudança será mais modesta. O anúncio estabelece assistência de marketing integrada, o nível real de agência permanece sem resposta. O nanobot do Qds lidera este grupo com 46.928 estrelas. O release 0.3 foi lançado em 25 de julho e o repositório foi atualizado em 13 de agosto. É um framework de agente Python leve e auto-hospedado com interface web, ferramentas memória, fluxos de trabalho multi-agente e automação, integrações de chat e suporte a MCP. MCP, ou Model Context Protocol, é uma forma comum de aplicações de inteligência artificial se conectarem com ferramentas e dados externos. O nanobot fornece a camada de agente. Os outros dois projetos ajudam a construir e alimentar a camada de ferramentas abaixo dele. Certo, Codebase Memória MCP e Fast MCP se encaixam bem juntos. O Codebase Memória alcançou 38.763 estrelas após ganhar 7.909 em um mês, um salto de cerca de 26%, e o release 0.10 chegou em 13 de agosto. Transforma código em um grafo de conhecimento persistente em 158 idiomas, sua indexação em milissegundos, consulta em submilissegundos e redução de token de 99% são afirmações do projeto. O FastMCP, no release 3.4 e 27.202 estrelas, oferece uma forma focada em Python para construir servidores e clientes MCP. Então um projeto executa agentes, outro dá a eles memória estruturada sobre código, e outro ajuda a expor ferramentas através de um protocolo compartilhado. Essa pilha conectada explica a atração melhor do que 3 contagens de estrelas isoladas. Repositórios podem se tornar populares antes de provar serem confiáveis em produção, mas os desenvolvedores estão claramente convergindo para conexões reutilizáveis entre agentes e sistemas reais em vez de reconstruir cada integração dentro de cada assistente. QEM 3.8 2.4 TA95B é a chegada pesada. Um modelo de mistura de especialistas esparso de peso aberto com 95 bilhões de parâmetros ativos de um total de 2,4 trilhões e uma janela de contexto de 1 milhão de tokens.
O OpenRouter fornece acesso à API, enquanto os pesos abertos deixam espaço para outros hosts. A listagem o identifica como a contraparte aberta do QIM 3.8 Max, mas fornece poucas evidências comportamentais além dessas especificações. DeepSec V4 Pro 0813 também chegou ao OpenRouter como release de disponibilidade geral do DeepSec V4 Pro. É um grande modelo de mistura de especialistas com uma janela de contexto de 1.048.576 tokens, ligeiramente mais de 1 milhão de tokens. A listagem o torna acessível através de uma API, mas a descrição fornecida não divulga contagens de parâmetros ativos ou totais, benchmarks ou um changelog detalhado. A notícia concreta é a disponibilidade geral e um contexto excepcionalmente longo. Muse Glimmer 30B está em alta no Hugging Face como modelo aberto de imagem e texto que produz texto. Sua página mostra 1.352 curtidas e 121.042 downloads. Usa peso Safetensors, funciona com o ecossistema Transformers, carrega uma tag de licença Apache 2.0 e inclui resultados de avaliação. Também é descrito como conversacional, então seu uso pretendido vai além da rotulagem de imagem em uma única tentativa. Legal Posts independentes podem combinar imagens e instruções escritas para compreensão de documentos, análise de capturas de tela, perguntas visuais e conversas fundamentadas em imagens. A listagem não estabelece comprimento de contexto, necessidades de hardware ou desempenho em benchmarks, e 30 bilhões de parâmetros não nos diz quão confortavelmente roda em um dispositivo específico. O que mostra é forte interesse em pesos de linguagem visão WAW com ferramentas comuns e licenciamento permissivo. Da assistência para execução, como empresas colocam inteligência artificial para trabalhar, argumenta que empresas líderes estão movendo agentes para fluxos de trabalho reais. Modelos Daybreak agora disponíveis na AWS carrega essa pressão para a cibersegurança através do Amazon Bedrock, apoiando o trabalho de segurança empresarial através de um serviço de nuvem que empresas já podem usar. Juntos, colocam execução geral e segurança especializada dentro de canais de compra estabelecidos, embora ambas as contas venham da OpenAI. E MyCode 1.1 Flash disponível no GitHub Copilot, adiciona o mais recente modelo de codificação de nível pequeno da Microsoft ao Copilot. Adiciona visão nativa para entender imagens e afirma qualidade de codificação melhorada. Isso poderia conectar capturas de tela ou imagens de interface com código-fonte, mas o GitHub documenta o lançamento enquanto comparações independentes ainda têm que estabelecer o ganho prático. Para fontes de suporte, páginas de modelos, artigos de pesquisa e detalhes adicionais, olhe as notas do show em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.